que deve ser se relacionar com alguém que tenha transtorno bipolar? Será que é fácil? Quais são as dificuldades? É justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu vou convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, tem muita coisa legal vindo por aí, e me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. O transtorno bipolar, ele é marcado por oscilações ao longo da vida, do humor, da energia, da impulsividade. Agora, como será que é então viver amorosamente com alguém que tem essas oscilações? Não é fácil. A gente vai começar falando sobre as dificuldades que tem no quesito do sexo com essas pessoas. Quando a gente fala do sexo, a gente está falando de três componentes principais do ato sexual. A gente está falando do desejo, ou seja, da libido, a gente está falando da excitação e, finalmente, do orgasmo. Uma pessoa que está num quadro depressivo, dentro de um transtorno bipolar, ela pode apresentar uma redução importante da libido, da vontade, da procura do parceiro, da excitação, e pode prejudicar o casal. Inclusive, aquela pessoa que fica um tempão num quadro depressivo, o próprio casal pode se afastar um do outro, porque muitas vezes o parceiro não entende que aquilo é de um quadro depressivo e nem a pessoa que está deprimida entende que é um processo decorrente da depressão, acreditando que aquilo pode ser falta de interesse ou do parceiro ou dela mesma. Em quadros depressivos com características mistas, a pessoa tem um desespero muito grande, uma angústia, uma agonia desesperadora, e isso pode fazer com que tenha aumento da impulsividade por sexo para aliviar aqueles sintomas horríveis que ela está sentindo. E com isso pode ter aumento tanto do consumo de conteúdos sexuais, quanto mesmo aumento da masturbação ou procura do parceiro apenas para esse fim. Basicamente, isso pode confundir, porque a pessoa pode estar falando que quer deixar de existir, que está muito desesperada, que não está se sentindo bem, e você vê ali, aumentou o conteúdo, a procura por coisas sexuais, eróticas, ou mesmo tá às vezes procurando parceiro e depois já fala que não tá se sentindo bem mesmo depois de uma relação sexual. Pode ser um pouco confuso, mas na verdade faz parte desse transtorno depressivo com características mistas. No entanto, o transtorno bipolar, ele pode ciclar para hipomania, e a hipomania é uma ativação de todos os processos psíquicos, inclusive da libido. Então aquela parceira, aquele parceiro que não estava procurando porque estava deprimido ou deprimida, passa a querer procurar mais, mostra mais interesse, tá com mais desejo, tá mais excitado. O problema é que pode inclusive procurar de forma extraconjugal e pode, claro, interferir na relação do casal. Pessoas com hipomania, elas também tendem a ficar mais irritadas na maior parte das vezes. Essas pessoas, elas batem boca, se sentem donas da razão, elas ficam mais aceleradas, com muita energia, e uma hora aquela pessoa estava deprimida, estava se sentindo mal, estava querendo deixar de existir. Na outra, está fazendo um monte de plano, que é muita coisa, está pensando rápido demais, está com muita disposição e aumentou a procura por sexo. É claro que o namorado, namorada, marido e mulher pode até se sentir satisfeito com isso, mas esse quadro de hipomania, ele tende a não durar por
por um período persistente de tempo. Quando esse quadro hipomaníaco ele dura um período maior de tempo, isso pode trazer um prejuízo para aquela pessoa. Não um prejuízo muitas vezes no trabalho ou um prejuízo social, mas, por exemplo, aumento do consumo de substâncias, aumento do consumo de álcool. A gente sabe que uma pessoa que tem transtorno bipolar tende a ter um índice de abuso de álcool de 40%. E a população geral que não tem transtorno bipolar em cerca de 8%. O consumo de álcool excessivo também atrapalha o relacionamento, também atrapalha a ligação, a conexão daquele casal, atrapalha a vida sexual e atrapalha, obviamente, a vida amorosa. Pessoas que têm transtorno bipolar do tipo 1 têm pelo menos um episódio de mania ao longo da vida. E a mania, diferente da hipomania, ela é muito mais grave. Nesse caso, a pessoa perde aquela vergonha completamente, fica totalmente desinibida, muitas vezes quebra com a realidade, fica mais agressiva e, no quesito sexual, pode ter um aumento muito importante e intenso de uma forma claramente patológica. Nesses casos, muitos necessitam inclusive de internação hospitalar. E a dificuldade não é nem o diagnóstico da mania, é muito mais da hipomania, em que o indivíduo parece que melhorou, mas ele está ou muito mais irritado, ou ele está muito mais briguento, ou ele está mais impulsivo ou com mais energia em relação ao que ele estava antes. E finalmente, o tratamento do transtorno bipolar também pode interferir na questão sexual. Quando a gente fala do uso de antidepressivos, que podem ser necessários mesmo em alguns tipos de transtorno bipolar, os antidepressivos eles podem alterar a libido, a vontade, o desejo. Eles também podem causar um retardo ejaculatório, dificultar o orgasmo e mesmo atrapalhar na excitação. Os medicamentos estabilizadores de humor, como por exemplo o divalproato, o lítio, a carbamazepina, dificilmente eles vão atrapalhar o quesito sexual do casal, daquela pessoa obviamente que está tomando. Lembrando apenas que muitos não podem ser usados juntos de anticoncepcional porque reduzem o efeito desse anticoncepcional e aumentam o risco da gestação. E os antipsicóticos, que muitas vezes são necessários num transtorno bipolar, também podem atrapalhar o sexo, principalmente porque eles podem, ou pelo menos alguns desses antipsicóticos, podem aumentar um hormônio chamado prolactina. E esse hormônio aumentado faz com que a pessoa tenha redução do desejo, tenha redução da libido e mesmo da excitação. Agora, pessoal, fora o quesito do sexo, a gente está falando de um relacionamento amoroso, muitas outras coisas são necessárias. Como eu disse, a conexão entre esse casal, fazer planos juntos. O que o casal pensa para o futuro? Pensa comigo, uma pessoa que tem transtorno bipolar pode ter uma ciclagem, uma mudança muito rápida do humor e com isso tem uma mudança também de opinião, tem uma mudança muito grande de vontade. Isso pode atrapalhar a formação de uma estrutura para um futuro próximo, de um plano do que o casal quer, o que eles pensam, o que eles desejam. Além disso, uma pessoa que tem um transtorno bipolar e fica mudando muito de humor, ela tende a ter mais brigas com a família ou mesmo a família do parceiro ou da parceira. Isso porque períodos de mudança de humor para irritação faz com que ela fique mais disfórica, ela tende a bater mais boca, a brigar mais, porque ela está com a energia aumentada e ao mesmo tempo essa pessoa está impulsiva,
ela tende a falar o que ela pensa, ela está sem filtro. Isso pode gerar problemas de família, ou seja, pai que não fala com o filho, a mulher que não fala com o sogro, com a sogra, o marido que não está falando com alguém da família da esposa. Isso pode acontecer. A grande questão também é que muitas pessoas têm dificuldade de compreender esse diagnóstico tão complexo que é o transtorno bipolar. Então, muitas vezes, a própria família tende a achar que aquela pessoa ela é uma pessoa simplesmente difícil, ou uma pessoa que dilua, com personalidade forte, e a própria família tende a afastar essa pessoa. E é difícil para um relacionamento, né? Porque quando você tá com alguém, você também tá junto da família dessa pessoa, você tende a conviver com os amigos dessa pessoa. Isso vem no pacote. Então, quando você tem problemas de relacionamento, por oscilação do impulso da energia, porque você está ciclando muito, você também acaba atrapalhando esse convívio com as pessoas que cercam o casal. Mas então o que fazer? A primeira coisa que é necessário é mostrar para o companheiro, para a companheira, para o namorado ou namorada, o que é o transtorno bipolar. Fazer uma psicoeducação, ensinar, olha, eu sou assim porque o meu humor oscila muito, a minha energia muda, inclusive a minha impulsividade, mas eu estou em tratamento para isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acionar o psiquiatra, o psicólogo que está em acompanhamento dessa pessoa. Ele vai ajudar a família a entender o que essa pessoa tem, vai ajudar o casal como um todo e vai deixar o relacionamento mais saudável. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conhecem alguém que está passando por esse tipo de dificuldade? Compartilhem o vídeo, vocês podem ajudar essas pessoas. Façam perguntas, eu vou ficar muito feliz de respondê-las. Me sigam aqui no canal, ativem o sininho, tem muita coisa bacana vinda por aí. E claro, me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Até o nosso próximo café.